sempre vou confiar. Mãe da rainha do mar, oh linda sereia, venha ajudar. Oh linda sereia, venha ajudar. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi muita água que veio me valer. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi muita água que veio me e foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar que todo mal não dura para sempre, e que a paz é uma semente que precisa semear, e no horizonte de um mar tão infinito, Iemanjá me acolheu e meu Deus, um mundo tão mais bonito. Que lindo. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão. Peguei meu caminhar, e no horizonte de um mar tão infinito, Iemanjá me acolheu e meu Deus, um mundo tão mais bonito. Eita. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão e entreguei meu caminhar a Iemanjá. Eu aceito o pedido. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi muita água que veio me valer. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Hoje me veio uma vontade muito grande, meus amores, de... Só um minuto, deixa eu só voltar aqui e botar uma música bem baixinha. Gente, às vezes eu perco o ponto aqui das músicas, sabe? Porque realmente não dá para ter muita noção, mas eu vou tentar deixar bem baixinha, mas eu gosto da música tocando, sabe? Tomara que não atrapalhe vocês. Pronto. Botei baixinha aqui, tá, gente? Já faz bastante tempo que eu
Só que aumentou mais. Eu não sei se todos vocês têm a mesma sensação que eu tenho de ver muitos números repetidos. Peraí, gente. De ver muitos números repetidos. E agora mais, bem mais, gente, assim. Uma quantidade de números assim repetidos, assim, muito, assim, realmente aumentou muito. Eu já via há bastante tempo atrás, mas é como se agora tivesse intensificado. Eu não sei se todos têm essa mesma sensação. Então, assim, o número que, mas vem vários, né? Eu vejo muitos números repetidos. Mas ultimamente o que tem vindo mais nesse momento agora, né? Mas assim, agora eu tô vendo mais ele, mas às vezes eu vejo mais outro número, 22, 22, 11, 11, e por aí vai. Mas recente, o que eu tô vendo mais é o número 10, 10. É o número 10, 10. Tá repetindo muito. Então, assim, eu não sei se vocês estão vendo também muito 10, 10. Eu acredito que outras pessoas também têm visto bastante 10, 10. E o que eu vim fazer hoje? Eu vim fazer uma experiência diferente. Porque, assim, intuitivamente, quando eu vejo 1010, né, eu tento entender qual é a mensagem, dependendo do que eu estou fazendo, se às vezes eu estou procurando alguma informação, alguma resposta, perdão, para mim, naquele momento, e vejo 1010, eu já considero aquilo como uma resposta, né, intuitivamente, digamos assim. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero perguntar à espiritualidade qual o direcionamento, o que ela pode nos orientar com relação a esse número, né? Assim, de direcionamento, acho que a palavra seria essa. E eu puxei aqui vários baralhos, tá? Eu puxei do Cigano Pablo, da Cigana Esmeralda, puxei esse tarô meu aqui, que é o egípcio, que eu gosto muito, ele é bem intuitivo, tá, gente? Bem intuitivo. Inclusive, ele nem vem com o manual dele, não vem quase nada de informação, praticamente. Mas eu botei e eu peguei aqui algumas orientações, que eu tenho esse baralho aqui, que é o poder da... Como é o nome desse baralho, meu Deus? Depois eu vejo para vocês. Eu acho que é o poder das bruxas. Peraí, deixa eu ver aqui para vocês, peraí. Pronto, gente, voltei. Esse aqui, tá? É Conselhos da Bruxa. É porque eu troquei com esse daqui, ó. Que é o Poder da Lua. Tá? Então são dois baralhos de mensagem mesmo, é um oráculo, os dois são oráculos terapêuticos, né? E é só para orientação, né? Direcionamento e tal. E eu gosto muito dele. Tem esse aqui também que eu peguei que é de Conselhos da Cigana Esmeralda, que eu tenho também. Então eu peguei, gente, peguei esse meu baralhinho de bolsa que eu tenho. Olha o tamanho dele. É muito pequenininho. É por isso que ele caiu. Eu tentei fazer o primeiro vídeo, caiu quando eu estava embaralhando. Aí eu parei, refiz, porque realmente ia ficar horrível, né? Assim, ia emendar o vídeo, não ia ficar legal, sabe? Então, inclusive eu parei o outro vídeo, por incrível que pareça, quando caiu, que eu tentei pausar, eu foi desligar sem querer, e parou exatamente no número... Coincidência não existe, né, gente? Então, caiu e parou no 0404. Aí eu vou, depois desse vídeo aqui, eu vou puxar a mensagem do número angélico, né? Que são esses números repetidos, são números angélicos, né? Números dos anjos, mensagens dos anjos. Então aqui hoje eu quero trazer para vocês qual a mensagem que os anjos têm para nos direcionar com relação ao número 1010, tá? Vamos lá, vou baixar aqui, gente. Eu fico baixando e aumentando no seu voz. Então tá. Aqui a espiritualidade fala, gente, que, bom, quais são as nossas atitudes, ações, né, para poder, com relação a esse direcionamento do número angélico 1010, né? Aqui pede, meus amores, o número 1010, ele fala de intuição, novos ciclos, né?
de ação, atitude. Eu olhei rapidamente, não é muito meu. Eu gosto muito, eu adoro ver números repetidos e pesquisar e tudo, mas não é minha praia. Eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso, sabe? Mas não é minha praia. Mas eu vi que, como eu estava vendo muitos 10-10, eu comecei a dar uma olhada. Então fala de intuição, sabe? Fala de ação, mudanças de ciclos, novos inícios, atitude, né, para aquele novo ciclo que inicia. Então aqui, meus amores, pede exatamente isso, que a gente, né, eu vou falar a gente, nós, o Cavaleiro de Paus, olha, ele é movimento, né, que a gente saia, vire as costas para tudo que está parando, tudo que está nos estagnando e siga, sabe? Sem olhar para trás, assim, que eu digo no sentido de muitas vezes a gente está apegado a manias, né? Rotinas que nos deixam estagnados, que são até boas, né? São copas, porém nos deixam preguiçosos, né? E é difícil a gente abandonar. Mas pede justamente que a gente tenha ação, né? Que a gente tenha atitude para poder manifestar tudo que o 10-10 tem, que são um novo início, um novo ciclo, né? Pede para a gente cortar, meus amores, também, né? Nessa atitude, né? Da gente virar pede para a gente virar as costas, né? E também cortar, olha o chicote, cortar também tudo que a gente que nos causa confusão, que não coisas que não são claras para a gente, sabe? Que fazem a gente ficar nessa energia aqui, sabe? De escassez, de falta de atitude, coisas que as nuvens são coisas que a gente não consegue enxergar, né? Tá vendo que ela tá olhando? Então, tá vendo que ela tá de costa aqui pra gente? Ele também tá de costa, olha que interessante. E aqui eu vou já falar, e vem o sol de costa também, né? Então pede que a gente vire as costas para tudo que a gente não consegue, coisas que estagnam a gente, que a gente não consegue ter clareza, né? Que a gente consiga cortar, para poder ter esse movimento e enxergar, né? Que a gente precisa ver. Que a gente possa se comunicar, né? Ter comunicação, buscar o que realmente de fato faz a gente. O que a gente precisa entender, buscar. Tá vendo? O 10-10 fala de intuição. Tá vendo ele com o corvo aqui? O corvo é um pássaro que fala de intuição também, sabedoria e de intuição, né? Então, para a gente, tá vendo que muitas vezes a gente não consegue, ela tá de costa, tá um solzão ali, mas tá de costa. O que é que tá fazendo a gente não conseguir entender a nossa intuição, enxergar a nossa intuição para poder ter esse movimento, né? Muitas vezes a espiritualidade ela tá mostrando para a gente. Aqui é um início, o 10-10 é um início de ciclo de prosperidade, é um ciclo próspero, né? Fala a estrela fala de sucesso, de luz, de brilho. Tem um início, um ciclo para ser iniciado agora, mas às vezes está pedindo o 10-10 pede ação. É a ação que a gente precisa ter, né? Cortar o que nos cortar e deixar para trás o que a gente não, o que estagna a gente, sabe? Abandonar coisas que eu acredito que fale de pessoas, de lugares, sabe? Pessoas, lugares, tudo
ela tá virando as costas para muitas coisas, né? Que a gente vira as costas, consiga cortar, meus amores, tudo que faz a gente ficar parado, sabe? Coisas que tiram, que a gente não consegue ter clareza, pessoas, lugares, sabe? Que às vezes fala até, às vezes até de preguiça mesmo, né? A gente se acostuma a estar preguiçoso, às vezes tem até um trabalho para desenvolver, né? Às vezes tem um trabalho para desenvolver, tem coisas a comunicar, né? Tem trabalhos a desenvolver, né? Novos inícios, novos ciclos, mas a gente está de costa, né? Para a gente poder ter esse início aqui, cheio de brilho, de luz, abençoado, né? A gente tem que se movimentar, né? Ver o que é que a gente já plantou, o que é que a gente já plantou e a gente está esperando crescer, mas que precisa da nossa ação para poder, né? Às vezes a gente não está, às vezes tem, olha, às vezes tem colheitas, estão ali praticamente ali para nascer. Tá vendo que tá um sol nascendo? Tá ali para nascer. Mas a gente não consegue ver porque a gente está parado, gente. A gente está parado. A gente está estagnado. Né? A gente se sente preso por algum motivo, às vezes é autossabotagem mesmo, faz a gente ficar assim, achando que não pode se movimentar, não pode se mover, né? Mas a gente pode. E o 10-10 acho que fala justamente disso. Tá na hora da gente botar para frente os nossos projetos, né? Que vão nascer, que precisam dar frutos, né? Então, olha que árvore frondosa, né? Coisas que a gente já plantou, né? Mas que a gente está assim, ó. Tá vendo? Todas as cartas saíram praticamente tirando o chicote e o cavaleiro de paus, todos estão de costa, percebem? A criança está de costa. Tá vendo? Também aqui fala de intuição. Fala de intuição, para vocês, para a gente seguir, né? A intuição da gente, né? Que às vezes a gente não consegue ver porque a gente não consegue seguir a nossa intuição. A gente está de costa. Aqui está de costa. Esse 8 de copos está de costa. O cara que está praticamente meio de frente, mas meio de costa também. O sol até o sol. É como se a gente não estivesse enxergando a prosperidade. Olha só. A prosperidade que tem pra gente. Né? Então, eu acho que o 10-10, meus amores, ele fala de movimento, né? Que fala de movimento. A hora da gente botar nossas colheitas, né? O que a gente plantou, para nascer. Cortar o que a gente estagna, gente. Não sei porque essas nuvens me falam de estagnação. É como se ela não conseguisse sair dali, tá vendo? Ela parada. Olha, a criancinha. Sigam a intuição de vocês, fala de intuição. Olha o tamanho dessa lua aqui, né? Aqui fala criança interior. Mas a lua fala de intuição. Sigam a intuição de vocês. O 10-10 fala muito de intuição. Porque tem, olha aqui. Um 3 de copas. Comemoração. Talvez vocês tenham algo que vocês já plantaram aí, né? Para começar a dar frutos, né? A plantar, fazer nascer mesmo. Porque tem uma estrela que tem. Uma estrela fala de brilho, de sucesso. Tem algum projeto de vocês, meus amores? Tem 2 vezes aqui a carta da casa. Algo que vai dar estrutura para vocês. Então, o 10-10 fala justamente, eu entendo que o 10-10 fala justamente disso, sabe? De ciclos estruturados. 10 casa, saiu 2 casas aqui, e mais a árvore, estrutura.
Então, eu penso que o 1010, ele fale justamente dessa criança de nascimento também, fala de nascimento, eu vi aqui a criancinha, né, e fala da carta da criança, olha a árvore de novo aqui, de projetos estruturados, de nascimento. Então o 1010 ele fala de justamente um novo ciclo, né, um novo ciclo para nascer para a gente, com muita prosperidade, meus amores, olha aqui, que coisa, tá vendo? Os trevos, sorte, mas precisa movimento, meus amores, olha. Então, acho que o 1010 ele fala exatamente isso, para a gente se movimentar, movimentar nossos projetos, né? Eu acredito que muitos estão com projetos, fala de comunicação, de intuição, duas cartas que falam de intuição. Siga a intuição, né? Vamos seguir nossa intuição, botar nossos projetos. Eu acredito que muitos aqui que veem esse número são pessoas muito comunicativas, né? Muito comunicativas. Mas precisa de se movimentar, meus amores, sair do lugar. Olha. Ah, que lindo. Olha a espiritualidade. A espiritualidade abençoa. Está abençoando todas as pessoas. Eu acredito que todas as pessoas que estão vendo esse número são pessoas muito abençoadas, espiritualizadas. Tem muita coisa boa para vir, né? Espiritualidade duas vezes, sorte. Olha que lindo. Espiritualidade está dizendo, 10 de 10 traz sorte, traz prosperidade, coisas sólidas, fortes. Olha o tamanho dessa raiz dessa árvore. Só que a gente não precisa agir, meus amores, para poder ver esse sol nascer. Né? Vamos nos comunicar, botar a comunicação aqui, eu vejo como seguir nossa intuição, falar, mostrar, seguir o que o coração da gente fala, né? Às vezes precisa a gente se desconstruir, né? Essa torre aqui, eu vejo, às vezes precisa a gente se desconstruir, né, meus amores? Às vezes a gente está, como eu falei, às vezes deixar para trás, às vezes manias, ficar parado, né? Às vezes a gente costuma, eu adoro ficar, sabe, assim, sem fazer nada muitas vezes, e às vezes fala que para a gente abandonar a atitude. Quantas vezes a gente quer ir para uma academia e vai enrolando porque tá com preguiça, né? Quer ficar em casa sem fazer nada. Então acho que desconstruir, acho que pede aqui para a gente desconstruir até nossas manias, né? Coisas que fazem a gente se sentir preso, né? A gente não está preso. É porque a gente, na verdade, não consegue, às vezes, enxergar o que a gente, às vezes não consegue enxergar, ou às vezes a gente não quer, né, enxergar. Às vezes a gente já até plantou alguma coisa ali. Mas por falta de movimentação, de atitude, não cresce. Não cresce. Entende, meus amores? Então eu acho que é isso. Eu acho que o 1010 fala de atitude, seguir a intuição, mas de ação também, né? Seguir a intuição, né? Realizar nossos sonhos, né? Realizar nossos projetos, nossos sonhos, né? Muitas vezes nós sonhamos, né? Tá vendo? Sonho, né? Vocês sonham, né? Que a gente sonha, olha ela, parece que ela tá sonhando, né? Parece que ela tá olhando ali e desejando alguma coisa, não tá? Com um jeitinho. Tá vendo que ele também tá olhando como se assim, nossa, vai nascer, né? Esperando nascer aqueles ouros ali, aquelas moedas. Mas
Às vezes a gente não consegue dar movimento a isso, né? A gente não consegue dar o movimento necessário para que essa colheita linda, né, estruturada, nasça, né? Então, acho que o 10-10 pede essa desconstrução, sabe, meus amores? Mas isso a gente nós com nós mesmos, né? Quem somos nós para a gente, todo mundo sabe, esse diabão aqui, sabe o que faz a gente ficar preso, né? Mas parece que eles estão presos, mas a gente consegue se libertar quando quer, né? A gente, quando quer mesmo, a gente consegue se libertar dessas correntes. Olha a espada aqui. Que lindo. A gente consegue dar esse início, se libertar disso aqui, né? Fazer essa desconstrução. Quando a gente quer. Olha essa espada. Espada de Arcanjo Miguel. Que lindo. Pede ajuda a Arcanjo Miguel, né, meus amores? Quando a gente não está conseguindo enxergar, ter clareza da direção que a gente tem que seguir, né? A gente pede ajuda ao Arcanjo Miguel e corta essas correntes, né? Muitas vezes nos prende, nós mesmos nos prendemos e às vezes não sabe exatamente como soltar isso, né? Não sabe às vezes como soltar. E às vezes a gente precisa morrer, no sentido para nascer de novo, de uma outra forma, né? A morte, ela fala de renascimento, né? Às vezes a gente precisa matar o que nos impede de andar, de caminhar para os nossos sonhos, né? Para as nossas manifestações, aquilo que a gente precisa manifestar, né? A gente não consegue enxergar com clareza, né, meus amores? E às vezes nem sempre é fácil se desconstruir para se reconstruir novamente, né? Nem sempre é fácil, meus amores. Mas às vezes é necessário. Tá? Então é isso. Eu acho que o 10-10 ele fala disso, sabe? De um novo ciclo que precisa de atitude, de ação, de deixar coisas antigas para trás, de deixar vir essa torre assim. A torre nem sempre é ruim, né, meus amores? Às vezes a gente. Na verdade, acho que a torre ela sempre é muito boa, apesar de às vezes nos causar desconforto, dor. Quando a gente renasce, né? Quando a gente tem um novo começo, consegue renascer. A gente renasce de uma forma muito mais bonita, mais sábia, dependendo do que ocorreu com aquela torre, né? A gente consegue ter muito mais clareza, consegue enxergar esse sol que está lá atrás, às vezes que a gente não consegue, ainda está nascendo, com mais, tá vendo que ele tem um sol aqui? Com mais clareza, né? Consegue enxergar as coisas com mais clareza. Geralmente a torre, depois de uma torre, a gente sempre tem mais sabedoria, mais lucidez, mais clareza de tudo, das coisas, da vida, né? E é isso. Me contem, e vocês? O que, é que vocês acham do 10-10? Vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar o que, é que vocês aprenderam com 10-10, ou tem a compartilhar com as pessoas. Eu também, eu sempre estou pesquisando, né? Eu puxei aqui, pedi a espiritualidade para nos direcionar, né? Dar a direção do 10-10, mas eu acredito que ele é bem mais amplo, né?
os números angélicos, eles passam muitas mensagens. E a gente não pode esquecer, meus amores, que as energias, elas são, né, elas é impermanência, né, tem aquela, tudo, é a questão da impermanência, né, tudo fica em movimento o tempo todo, mudando, né, a impermanência, os ciclos, a vida, as coisas, tudo é um ciclo que toda hora está em movimento. Então, acredito que eu acho, né, gente, que a cada dia esse número 1010 pode nos trazer mensagens diferentes, né, dependendo do que a gente precisa e busca para entender com aquele número, né, o direcionamento que a gente está precisando no dia, na hora. Eu acredito que ele possa nos dar vários direcionamentos. Não é isso? Eu acho, né? Mas não tenho certeza, meus amores. E vocês, me contem. Vocês gostaram? O que vocês estão vendo muito 1010? Me conta. Até a próxima. Beijo.